Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje aqui na página Espíritas no Ar. Tem tempo que a gente não se vê. A gente entrou num pequeno recesso aí de férias, de mudanças. Agora a gente tá se falando aqui de Barcelona, mas o fuso horário continua com o mesmo de Cracóvia. E hoje a gente vai falar sobre a lei de amor, que eu achei muito interessante a gente começar a nossa primeira live do ano com este tema. E, enfim, bora lá estudar. E como vocês sabem, eu gosto de contextualizar um pouco, falando um pouco sobre a contemporaneidade, os problemas que a gente está enfrentando atualmente, e aí a gente faz um contraponto com o viés espírita, porque vocês sabem que eu gosto de ficar falando bastante. Não se esqueçam de pegar água com gás. Gás ou água fluidificada pode ser com gás. Aí de vocês pra gente harmonizar o nosso ambiente. E o Rainer já tá on. Boa tarde, Mel. Seja bem-vindo. Então, deixem seus comentários, suas contribuições, que depois, olhando aí na página, a gente responde elas, né? Minha mãe também tá on, então já aparece que tá tudo certinho aqui. Bom, como eu tô um tempo sem fazer as lives, eu montei um material aqui. Eu não faço ideia se vai passar de 1 hora, se vai ser menos de 1 hora, mas aí vocês me perdoam, porque eu ainda tô pegando o ritmo de novo, tá? Então, vamos lá. Vamos classificar o que é o amor. O amor é um substantivo masculino e a gente consegue imaginar vários tipos de definição para essa palavra, né? E no dicionário está escrito que é uma forte afeição por uma pessoa que pode ser de laços consanguíneos ou de relações sociais. Então aqui a gente tem grande afeição por alguém, que pode ser a nossa família, podem ser nossos amigos. E o segundo ponto é a atração baseada no desejo sexual. Então aqui, como ele usa a palavra atração, ele não usa a palavra amor. Então aqui tá um amor no sentido amplo, que você pode amar seus parentes, você pode amar seus amigos, mas você pode simplesmente desejar outra pessoa, e aqui já tá classificado como amor. Antes da gente começar, eu achei legal a gente contextualizar, né, como eu tinha falado, e a primeira frase que me veio à cabeça, no mundo doido que a gente tá vivendo hoje, é que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por amor. E, inclusive, até aquela noção distorcida do que é o amor, né? E aí eu lembrei daquela frase de Nietzsche, que aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Ou seja, às vezes a pessoa pode ter boas intenções, mas tem um relacionamento distorcido, tem uma ideia distorcida do que significa aquele sentimento, ou seja, não consegue entender aquele sentimento. Tanto que tem aquela frase do Chico também, que fala que o ódio é a antítese do amor, né? É o amor que adoeceu. Então, eu acho que é uma linha muito tênue quando a gente se dá muito bem com alguém, que a gente gosta muito daquela pessoa e tem muito sentimento envolvido, mas a gente não racionaliza aquele sentimento, porque no espiritismo tudo é muito racional. Então, se a gente for para esse lado do amor instintivo, de que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, a gente pode cometer deslizes, né? É assim que eu entendo essa frase do Nietzsche, que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa pelo amor, e isso não... A gente não acha isso certo, né? Tanto que a gente tem muitos casos de feminicídio, de homens que matam porque tem ciúme da esposa, que não aceitam um relacionamento, ou que fazem isso para atingir os filhos, ou até vice-versa, né? Mas a gente sabe que a maioria esmagadora é do feminicídio. Então, que pelo amor a gente seria capaz de fazer qualquer coisa, e eu não concordo com isso. Falando agora também do Big Brother, que com essa super exposição que a gente tem, eu sou uma pessoa que eu gosto de Big Brother, mas eu não assisto, eu não acompanho, já tem mais de anos, tanto por causa do fuso aqui, como porque, sei lá, eu fui crescendo, meio que não dei tanta atenção, mas eu não condeno quem assiste, tá? Eu acho que cada um assiste o que quiser. E aí, muito se falou sobre aquelas inúmeras traições do Arthur Aguiar, né, que tá no Big Brother com a esposa dele, que eu acho que já é um relacionamento muito conturbado, qualquer relacionamento midiático é conturbado, mas no caso deles específico, ela fez uma festa de casamento surpresa pra ele, ou seja,
cara meio que se sentiu encurralado ali, casou com ela, traiu ela não sei quantas vezes, né? Mais de 10 vezes. E aí o que me chamou atenção nessa história toda foi alguém que questionou pra ele no Big Brother, né? Ah, mas você ama a Maíra e por que você traiu e tal? Ele falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, ele separou totalmente o desejo, o instinto dele da instituição casamento. E a gente sabe que a instituição casamento, ela, às vezes, muita coisa, ela às vezes é formada de muitas formas, assim, pra inglês ver. Ou quando um tá infeliz no relacionamento e não consegue separar, ou quando você tem, assim, desejos puramente sexuais, mas você também não consegue desenvolver uma afeição por aquela pessoa. Ou quando você se casa por alguém com interesse, né? Seja político, social, econômico, né? Que são os casamentos arranjados. Ou quando você é forçado a fazer isso, nos casos... Muitos países da Ásia, né, da África, que as crianças, né, são vendidas crianças. Nem chegaram na puberdade ainda, já estão prometidas para alguém. Na Índia, muitos casos assim. Então aqui, isso me chamou a atenção, que assim, ele foi capaz de trair ela para satisfazer o ego dele, satisfazer o desejo, o prazer dele, mas ele não pensou como ela se sentiria em relação a isso. Depois teve outra fala problemática dela, que ela falou que ele foi vítima da sociedade machista. Então agora nós mulheres, vamos perdoar todos os tipos de traições dos nossos cônjuges, porque a sociedade é assim. Não. Pela sociedade ser assim, que a gente tem que se indignar dela ter se traído 17 vezes, 20 vezes, sei lá quantas vezes. Não aceitar que ele traiu ela 17 vezes, né? Então, essa história toda já é bastante complicada. E agora, com isso, a gente tem... Bom, uma coisa boa do Big Brother é que a gente consegue falar sobre isso. Mas eu, particularmente, não seria a pessoa que estaria ali naquele palco. Que queria querer que a minha vida estivesse aberta para todo mundo ver. Falando sobre isso, essas pessoas especulando no meu casamento. E também tem um outro ponto, né? Que a gente realmente não sabe o que passa dentro do casamento deles, o que está acordado. Mas foi como eu disse, do ponto de vista instituição que a gente tem, que são duas pessoas unidas, se é uma relação monogâmica ali, né? Duas pessoas unidas, compartilhando, né? Uma filha, uma história. Eu acho esses pontos, assim, meio problemáticos. Também temos a comercialização do amor, que falando ainda desses programas, por exemplo, pra mim o pior é esse de casamento às cegas, assim. Eu não iria conseguir casar com uma pessoa sem conseguir ver ela, sem conseguir entender, conversar, trocar uma ideia com aquela pessoa, assim, porque a gente coloca muitas condições no nosso amor romântico, né? Eu gosto da pessoa se ela não me trair, que é esse caso. Eu gosto da pessoa se ela for a provedora do meu casamento, que muitas mulheres são assim. Eu gosto da pessoa se ela me tratar desse jeito. Então a gente vai colocando muitas condições, né? São acordos que a gente vai mantendo dentro de um casamento. Então, isso eu acho, sei lá, você tá abrindo sua intimidade, o seu coração, e aí as outras pessoas estão vendo... Eu não sei, gente, esse negócio de casamento às cegas, esse negócio de férias com ex, às vezes a gente vê que aquilo tudo ali é um burburinho pra gerar, né, essas conversinhas, pra gerar esse buzz na internet, mas eu não vejo muito amor nisso, né, porque eu acho que também é o intuito desses programas, ser totalmente superficial. E eu acho que o amor é muito mais que isso, é muito difícil a gente definir o que é amor, né, gente? Mas... se tratando do amor romântico, pra mim não funcionaria, tá? Aqui a gente também tem que pensar no amor próprio, que eu acho que, assim, a gente tem se falado muito de saúde mental e terapia e buscas holísticas e... como é que fala? Me fugiu a palavra. De fazer meditação e o encontro consigo mesmo... E ter mais qualidade de vida. Eu acho que tudo isso está interligado com a saúde mental, né? A gente tem que buscar ter uma alimentação equilibrada, fazer exercícios, e isso tudo sempre se falou, mas e a nossa saúde mental? E a nossa autoestima?
Porque às vezes não significa só porque você tenha o corpo da moda que você esteja feliz, ou que você tenha o dinheiro que você tá feliz. É muita pressão. A gente tá se pressionando. A gente é pressionado o tempo todo a ser feliz, a ser perfeito. E aí é onde que tá o nosso amor próprio? Porque a gente não consegue competir com todas as mulheres do mundo. A gente não consegue competir com todos os homens do mundo. Vai ser sempre alguém mais jovem, mais rico. Então, isso não dá direito da gente ser feliz, né? Então, eu acho que essa onda de empoderamento que a gente vê na internet, empoderamento feminino falando sobre a saúde da mulher, sobre o corpo da mulher, sobre as escolhas da mulher, é muito importante, né? Hoje em dia a gente vê campanhas publicitárias, eu que tô estudando moda, então tem algumas casas assim que tem me impressionado muito, por exemplo, falando sobre o etarismo, que são mulheres mais velhas fazendo campanhas publicitárias, porque a gente sabe que chegou uma idade, a gente já é descartado, né? Falando sobre a pluralidade dos corpos, né? Dos corpos gordos ocupando esse espaço de destaque, do racismo, que a gente ainda não conseguiu superar isso, né? Então minha mãe falou, a gente ainda tá muito preso ao mundo sensorial. Tudo que é imagético chama muito a nossa atenção. Mas e os nossos sentimentos? E como a gente se sente? Que eu acho que deveria estar em primeiro lugar. Queria dar boa noite pra Cecília, que tá on, e a Lore, que tá lá do Brasil assistindo a gente. E um que eu sei muito, que eu senti isso muito a minha vida toda, que foi o amor platônico, que é um amor idealizado, que é um amor que a gente não conhece aquela pessoa, mas a gente ama muito ela. Eu tive um contato muito grande na minha vida toda com um jogador de futebol aqui da Espanha. Eu acompanhei ele a minha vida toda, eu aprendi a falar espanhol por causa dele. Ele teve grande influência na minha vida, no meu crescimento todo, emocional e profissional. E agora, do nada, eu parei aqui na Espanha, tô morando na Espanha, gente. Então, eu acho que tem certas mensagens que a vida vai deixando pra gente, que durante muito tempo eu fiquei muito obcecada por ele, muito apaixonada, eu não conseguia ter nenhum relacionamento com ninguém, mas hoje eu vejo as coisas boas que isso me trouxe. Pra mim, parecia que tava predestinado, não sei dizer. Então, falando sobre o amor platônico, eu pesquisei os 7 amores dos gregos, que o primeiro é ágape, é o amor incondicional para todos os seres vivos, o desejo de fazer o bem, inspirando as pessoas a terem compaixão, que eu acho que esse é o amor de Jesus propriamente dito. E é um amor que às vezes eu sinto assim quando minha mãe fala que me ama, porque eu já falhei muitas vezes, eu já decepcionei ela várias vezes, imagino, mas a minha mãe sempre me falou, eu te amo incondicionalmente, não importa o que aconteça, eu vou estar do seu lado. Então esse eu acho que é o amor incondicional. Aí aqui tá dizendo, esse sentimento nos inspira a salvar o planeta, ou então a praticar um simples ato de bondade com todas as pessoas. E esse amor é o que está mais próximo de Deus, que é o que mais aproxima a gente de Deus. Porque se a gente parar pra pensar, como eu falei das condições, a gente não ama todas as pessoas. A gente não ama o vizinho que toma conta da nossa vida. A gente não ama aquele parente que a gente discutiu, que é desagradável, que a gente tem que ter paciência com ele para que ele aprenda algumas coisas que ele ainda não sabe. Então, o ágape, ele ama todos os seres vivos. Eu acho muito importante, porque ele colocou seres vivos, né? Todos os animais, tudo que tá vivo, né? Nós temos o Eros, que é o amor, é a nossa concepção moderna de amor romântico, né? Que é a paixão, o desejo, enfim. Ele é o cupido, né? Então é aquela atração que a gente sente por alguém, aquele fogo. Nós temos o filia, que é a amizade, né? O amor que ele tem virtudes, mas ele é um amor que ele não tem esse desejo, né? Então a gente geralmente, quando a gente ama os nossos amigos, a gente ama aquela pessoa como se fosse um irmão, assim, uma pessoa muito próxima, mas não tem um desejo igual o Eros. Tem o amor que chama Storge, que é o amor familiar, né? Ele inspira os pais a perdoarem seus filhos incondicionalmente e vice-versa, igual eu falei aqui da minha mãe, da palavra incondicional. E também no Evangelho a gente tem muitas passagens, né, falando, porque que alguns pais não amam os filhos, uns filhos não amam os pais. E aí que a gente vê que a reencarnação explica muita coisa, né? Nós temos a filáutia, que é o amor próprio, que pode ser positivo ou negativo, né?
O positivo diz respeito à autoestima, a gente se cuidar, a gente se amar. O amor negativo, ele é destrutivo, porque ele acha que a gente tá acima da média, né? Que a gente pode tudo, a gente é capaz de passar por todas as pessoas, fazer tudo aquilo que a gente quer. A gente é um amor meio indomável, é aquele amor próprio de você não respeitar nem os seus próprios limites, né? Então ele pode ser destrutivo. Nós temos o pragma, que em parênteses significa realidade. No grego é uma forma amadurecida e pragmática do amor. Neste caso, muitas vezes o romance e a atração são separados em favor das metas compartilhadas e compatibilidades. Aquilo que a gente falou das alianças políticas, né, os casamentos arranjados, etc. E muitas vezes as pessoas que estão nesses casamentos, assim, muitas vezes não, né? Todas as vezes, eles são os maiores implicados, porque às vezes é uma família que quer salvar uma reputação, ou uma aliança política, ou uma pessoa que usa outra. E às vezes eu fico imaginando, gente, quando chegar no mundo espiritual, a gente não é santo. A gente não é santo. Então, isso é muito mais comum do que parece. Muito mais comum do que parece. Principalmente, não vou dizer só no passado, com essa questão de família e nobre, mas até agora, isso ainda é muito atual, né? E o ludus, que é o último amor, é um amor lúdico ou descompromissado, né? Que é aquele foco do divertimento, prazer sensorial, o gozo das sensações. Então, esse é o último amor. E aí, falando dos gregos, eu não tive como não falar que a minha obra preferida do Louvre é Psique Reanimada pelo Beijo do Amor, que é essa obra aqui. E ela é muito curiosa, do Canova, porque eu sempre gostei muito dessa imagem. Só que eu não sabia que ela estava no Louvre. E um dia eu fui ao Louvre e eu fui numa sala de esculturas assim. E aí, quando eu fui ver a lista das esculturas, porque o Louvre é muito grande, gente. Você conseguir ver num dia, eu acho, não sei se vocês já foram. É muita coisa pra ver. Você simplesmente pode ir no Louvre que você sempre vai encontrar alguma coisa. Eu acho que todos os dias você pode ir que você vai encontrar alguma coisa diferente, algum tesouro. E eu tava lendo é porque eles dão um mapa virtual, mas eu não lembro se eu tava no papel. Eu tava lendo a lista das esculturas daquela sala pra ver o que tinha. E aí tinha essa escultura e eu falei assim, eu não acredito que eu vi no Louvre e eu não sabia que essa minha escultura preferida tava lá. E aí eu cheguei lá, gente, é muito lindo, todas são muito bonitas, enfim, eu fiquei muito emocionada. Mas existem várias versões sobre a história de Eros e Psique. Eu tirei essa que eu vou contar pra vocês desse livro aqui, ó. Eu achei que tava ali do meu lado, mas não tava. Desse livro aqui, que eu comprei no Brasil. E esse livro aqui é muito incrível. Nossa, eu tive até que fazer um diagrama, né? Porque Zeus, ele praticamente tem casamento com todas as pessoas possíveis e impossíveis. E recomendo muito, tem muitas histórias interessantes. E no final ele não fala só de mitologia grega, ele entra e fala sobre a mitologia nórdica, é bem interessante. Então vamos lá que eu vou contar pra vocês rapidinho, antes da gente entrar na visão espírita, sobre Eros e Psique. Certo rei tinha 3 filhas, a mais nova era muito bonita. E quando ela foi crescendo, as pessoas dessa aldeia lá, desse reino que ela morava, prestavam muitas homenagens pra ela, porque ela era muito bonita e graciosa, enfim. Ali não descreveu muitos atributos dela, tá, gente? Eu acho que isso fica a cargo da nossa imaginação, porque não tem um padrão, né? Cada pessoa tem o seu ideal de beleza. Então, isso deixou a deusa Afrodite, que é Vênus, que é a deusa do amor e da beleza, enfurecida. E é muito interessante na mitologia grega porque os deuses, eles são deuses, mas eles têm características humanas, ou seja, eles sentem raiva, inveja, ciúme, ódio. Então ela ficou enfurecida. Ao contrário do ideal de perfeição que a gente sabe que Deus é. Mas enfim, isso é outra história, né? Então Vênus ficou com muita raiva e com muita inveja da Psique.
Então, a Vênus, com essa raiva toda, chamou o filho dela, que é o Cupido, que anda com as flechas, o anjinho com as flechas, e que é um dos outros tipos de amor que a gente falou ali, falou assim, olha, eu quero que você me vingue. Eu quero que você infunda no peito daquela donzela insolente, chamando a Psique, uma paixão por um ser tão desprezível, baixo e vil, para que ela sofra uma humilhação constante. Ou seja, não importa que ela seja a mais bela de todas, ela vai estar apaixonada por um ser grotesco. Então, o Cupido foi cumprir o que Vênus pediu para ele. E aí, lá no Jardim da Vênus, ela tinha duas fontes. Uma de água doces e outra de águas amargas. Então, o Cupido molhou os lábios de Psique, ele pegou uma toalhinha, foi até onde Psique estava e molhou os lábios dela com as gotas amargas, ou seja, para ela afastar todas as pessoas. Psique pediu a Vênus pediu para ela se apaixonar por uma pessoa vil, nojenta. Mas o Cupido teve compaixão e só pra ela se afastar das pessoas, ficar sozinha. Ele ficou conduído daquilo. E nessa confusão dele lá no quarto, vendo ela dormindo e colocou as gotas na boca dela, ele se espetou com a própria flecha que colocou nela. Então, ele espetou ela com a flecha do amor e se espetou também com a flecha do amor sem ele perceber. Ele viu que ele ficou com a ferida, mas ele também se espetou, ou seja, eles estavam predestinados ali a ficarem juntos. Porque uma vez que você levou a flechada do Cupido, não tem volta. Você vai ficar apaixonado por aquela pessoa incondicionalmente. Então, daquele dia em diante, Psique não conseguiu mais nenhum pretendente, não conseguiu despertar o amor em mais ninguém. As irmãs dela, que eram provavelmente mais feias e mais sem graça, já tinham se casado e ela estava assim, totalmente frustrada, mas foi por causa da boca amarga dela. Então, os pais de Psique consultaram o oráculo de Apolo e ele falou, a virgem não está destinada a ser noiva de um mortal. Seu futuro marido a espera no topo da montanha, é um monstro a que nem os deuses nem os homens podem resistir. Então, a jovem assim, ficou muito triste quando ela ficou sabendo dessa situação, que ela era muito bonita, mas a beleza dela não ia servir de nada. E aí ela ia estar destinada a ficar com esse ser vil, então ela vai ficar com esse ser vil. Ela aceitou o destino dela, juntou as roupinhas dela, as tralinhas dela e foi subindo na montanha fora. E aí, chegando lá, era um palácio cheio de ouro, tesouros. A jovem tinha as vontades todas feitas. E as coisas eram meio que invisíveis. Então, se ela queria um copo d'água, o copo d'água falava com ela, mas ela não via quem estava trazendo o copo d'água. E aí ela descobriu que o marido dela era assim. Ele fazia todas as vontades dela, ele tratava ela com muito amor, mas ela não podia ver ele. Então, o marido dela falou assim, olha, se você me visse, você poderia temer-me ou adorar-me, mas tudo que eu te peço é que me ames. Prefiro que me ames como um igual a me adorares como um deus. O marido falou pra ela, que ela não conseguia ver o marido. Então ela passou o tempo, ela gostava muito do marido, que ela não viu, o marido gostava muito dela, tratava ela com muito amor, mas ela ficou assim, meio que precisava dar uma satisfação pros pais, pras irmãs, já que o oráculo tinha falado que ela tinha se casado com um ser vil. Então ela pediu pra ver as irmãs e o marido deixou. Então o Zéfiro, que é um dos 4 ventos, desceu montanha abaixo, buscou as irmãs e levou elas lá pro castelo que ela tava. E essas irmãs ficaram com muita inveja, porque Psique tinha todas as riquezas, muito mais riquezas do que elas poderiam ter na Terra. Então, as irmãs de coração ruim e invejosas falaram assim, você lembra que o oráculo te falou, você ia casar com um ser vil. O pessoal lá na aldeia tá falando que você casou com uma serpente, que ele faz todas as suas vontades, ele te enche de comida, mas depois ele vai te devorar. Então, se eu fosse você, eu pegaria uma faca, entrava no quarto do seu marido de noite e cortava a cabeça dele fora. É isso que tá no texto, tá? E aí ela ficou muito desconfiada, então ela esperou o marido dormir, entrou no quarto dele, quando ela foi com uma lamparina assim, né, e ela ficou assustada, porque quando ela viu o marido, era o Cupido. E aqui descreve que ele era o mais belo e o mais encantador dos deuses. Ele era atlético, loiro, de cachos. Se descreve, ele era lindíssimo.
E aí, como ela ficou assustada com a lamparina, assim, uma gota queimou a asa dele, assim. Então, ele acordou assustado e voou a janela fora. E aí, quando ele voou a janela fora, assim, porque ele não queria que ele visse ela pulou atrás dele na janela, correndo atrás dele. E ele falou assim: ó, tola psique, é assim que retribuis meu amor, depois de eu ter desobedecido às ordens da minha mãe, tu me tomas por um monstro e tentas cortar minha cabeça? Não lhe imponho nenhum outro castigo a não ser deixar-te para sempre. Amor e desconfiança não podem conviver sob o mesmo teto. E isso eu achei muito simbólico, porque ela deixou terceiros influírem no casamento dela, né, na relação que ela tinha ali com o marido dela, e ela desconfiou daquilo que ele estava falando. Então, eu achei isso muito interessante. E as irmãs, que eram as invejosas, viram que ela não tinha mais chance com o Cupido e ficaram sabendo que era o Cupido. Elas tentaram a mesma sorte, né? Subiram lá na torre, iam se jogar para ver se ele ia pegar ela. Só que elas se jogaram e o Cupido não apareceu. Então, as irmãs morreram caindo do precipício. Tô acabando, gente. Então, Psique queria ficar com o Cupido, mas o Cupido não queria mais saber dela. E aí ela vagava dia e noite atrás dele, sem comida, sem repouso, à procura dele. Mas como ela era muito bonita e ela era muito simpática e muito amorosa, assim, os outros deuses ficaram com pena dela. Então, alguns deuses aconselharam ela: olha, pede o perdão de Vênus, que era a sogra, pede o perdão de Vênus e, enfim, tenta se acertar com ela pra ver se ela consente você a ficar com o Cupido. Então, Vênus falou assim: tá bom, mas eu vou deixar se você fizer uma série de provas domésticas. Se você passar nessas provas, eu fico com você. Eu deixo você ficar com o Cupido, com meu filho. E ela falou assim: tá bom, mas tudo ela sempre foi com o coração muito certo de que ela ia passar pelas provas. Não importa o que a sogra mandasse, ela ia fazer. E essas provas, na verdade, eram emboscadas para ver se ela ia cair. E com certeza ela iria morrer naquela emboscada ali. Por exemplo, teve uma que ela falou assim: olha, eu quero que você pegue os cachinhos de ouro da ovelha ali do outro lado do rio. Mas o rio, ele era lamaçal, então ela ia cair, se afogar. Ou a ovelha era raivosa, então ela não ia conseguir pegar e ela ia morrer. Enfim, era tudo uma tramóia aí pra ela morrer. E aí, todas essas tarefas, ela teve a ajuda de alguém, ou do Cupido, que ficava com pena, ou de algum deus. Então ela conseguiu fazer todas. E aí a Vênus já tava morrendo de raiva, que primeiro, ela era mais bonita que a deusa. Segundo, que o filho dela estava perdidamente apaixonado. Terceiro, que todo mundo ajudava ela. E ela falou assim: ó, então eu vou te dar uma última prova. Eu quero que você vá lá no Érebo, que é o inferno, e pegue uma caixa com a Perséfone, que era a esposa do Ares, né? Do Hades. E essa caixa tinha beleza. E aí, Psique subiu um alto de uma torre, ia tentar o suicídio para chegar no inferno mais rápido e pegar a caixa. Aí veio mais uma pessoa e falou assim: e porque a covardia faz recuar durante este último perigo, quem tão milagrosamente suportou todos os outros, ou seja, ela seria capaz de se matar para chegar lá e conseguir fazer o que a sogra queria. Então, ela passou por várias situações e uma delas ela desistiu, ela foi até uma gruta que alguém falou para ela que era lá, para chegar no inferno. Pegou carona com o Caronte, que é aquele que fica no barco que transporta as almas, e falou: olha, não abre a caixa. Não abre a caixa. Então ela chegou lá no inferno, pegou a caixa com a Perséfone, sentou na mesa, não comeu do pão, não bebeu da água, porque se você sentar e beber da água lá de baixo, você não sai de lá. É tudo muito simbólico. Então ela já tava na volta, ela falou assim: eu consegui tudo e essa caixa tem beleza. Se eu ficar mais bela, o Cupido vai me amar mais. Então ela ainda foi boba, ela era muito ingênua pelo amor. E ela abriu a caixa, aquela caixa tinha um sono profundo que colocou ela num estado de letargia, assim, que ela não conseguia se mexer. Ela caiu dura no chão como se ela estivesse quase morta. E aí, mais uma vez, o Cupido acha ela, salva ela. E aí ele foi suplicar pra Zeus pra ele poder ficar com a Psique.
Porque ele não aguentava mais ficar sem a amada e ele não aguentava mais ela ser capaz de fazer tudo por amor pra poder ficar com ele. Porque ela era uma mortal. Ela podia morrer a qualquer minuto. E ele era um deus e ele não seria... Por mais que ele amasse ela, ele não faria tudo por ela, cegamente. Porque ele é um deus. Então, Vênus acabou abrindo mão e Zeus conseguiu convencer Vênus, porque ele era Zeus, né, o deus do Olimpo. E aí, finalmente, depois de tantas indas e vindas, eles conseguiram ficar juntos. Psique bebeu de uma ambrosia, né, uma fruta lá, e ela se tornou imortal e os dois ficaram juntos para sempre. Da união tiveram uma filha, a quem deram o nome de Prazer. Psique em grego significa borboleta e também alma, seu sentido é alegórico. Psique é, portanto, a alma humana, a qual é purificada pelos sofrimentos e desgraças, preparando-se de certa forma para desfrutar de pura e verdadeira felicidade. Então aqui a gente está falando de uma história alegórica, mas por mais que esse amor não exista, né, essa flecha do Cupido, ela foi capaz de fazer tudo por amor, no sentido de arriscar a própria vida, no sentido de que ela queria ficar com aquela pessoa. E passadas as dificuldades, que foram muitas, porque o livro ele é bem extenso e aqui eu resumi algumas, eles tiveram um perdão divino, né? Eles tiveram um perdão divino, isso eu achei simbólico, para eles poderem ficarem juntos para sempre. Então eu achei muito interessante que quando você ama alguém, você tem que estar disposto a lutar por ela. Porque tudo não vai ser um mar de rosas, tudo não vai ser fácil, o amor não é fácil. E aí, se a gente pensar no amor que a gente vai ler aqui mais pra frente, da visão espírita que a gente vai entrar agora, o amor é renúncia diária, porque nem sempre você vai estar em consenso com alguém. Às vezes você tem uma ideia, a outra pessoa tem outra, e vocês podem viver em harmonia, mas não, são duas pessoas diferentes, então você vai ter que renunciar a alguma coisa. Você vai ter que confiar em Deus, porque todos os casamentos no mundo espiritual, eles já têm uma história predecente. Então, eu não acho que eu ter casado com o meu primeiro namorado, uma pessoa que é super minha amiga, foi por acaso. Aquilo ali estava predestinado, era pra ser. Por mais que a gente fique pensando, e se eu não tivesse casado com ele, se eu tivesse com outra pessoa, seria um outro caminho. Mas a gente optou os dois por esse. E hoje a gente viveu muitas coisas juntos que eu não consigo me imaginar vivendo em outro lugar, uma outra situação. Então era pra ser, de alguma forma. Então a gente tem que confiar em Deus, nos desígnios de Deus, que a gente não sabe. O que esse meu casamento tá me ensinando? O que eu posso aprender com meu marido? O que eu posso ensinar pro meu marido? O que a gente pode se melhorar? Porque aqui, gente, a Terra é uma escola. A gente tá agora nessa condição de escola. É uma prisão, uma escola ou um hospital. A gente tá graças a Deus, nessa condição de escola. Então vamos exercitar, né? Colocar em prática de que nós não sabemos tudo, de que nós precisamos aprender, de que nós temos o que ensinar, né? Paciência. Gente, tem que ter muita paciência. Os dois olharam pro outro aqui, assim. Mas tem que ter paciência, porque a paciência... E a gente melhorou isso muito aqui em casa, eu posso falar pessoalmente, depois que a gente começou a fazer terapia. Porque, gente, as coisas, quando a gente tá de cabeça quente, a gente não pensa com clareza. E quando a gente não pensa com clareza, a gente vai abaixando a nossa carga emocional, né, e energética, a gente vai atraindo aquilo que tá na mesma faixa. Então, se a gente ficar nessa faixa de briga, discussão, xingamento, aquilo ali não vai agregar nada de bom e muito mais difícil para você conseguir chegar num consenso, numa solução depois. Então, tenha paciência com os hábitos da pessoa. Ter paciência que às vezes a gente quer que a pessoa faça a coisa de um jeito e ela vai fazer do jeito dela, não do jeito nosso. E aí, às vezes a gente acha, isso não tá bom. Mas tá bom pra ele. Se tá bom pra ele, tá bom pra mim. Né? Perdoar. Sempre o principal. Papi presente. Oi, papi. Perdoar, porque nós precisamos de perdão, então nós precisamos perdoar. Sermos bons, né? A bondade, a resignação, a gratidão e um sacrifício. Então eu pensei em todas essas palavras lendo esse texto e eu acho que casa com a visão espírita. O que eu acho, antes da gente entrar na parte do evangelho? Que todos nós somos deuses. Todos nós carregamos uma parte da centelha divina, porque nós somos criações divinas. Nós não somos perfeitos.
Vós sois deuses, é o Deus minúsculo, não é o Deus maiúsculo, é o Deus minúsculo. Então, como a gente carrega essa parte, essa centelha divina, e Deus é puramente amor e bondade, nós carregamos esse amor e essa bondade dentro da gente. Só que isso a gente não conquistou assim. Nós precisamos aprender a desenvolver esse germe. Aprender, nós temos que aprender, encarnação por encarnação, a ir depurando as nossas animalidades, né, os nossos instintos, saindo da parte do instinto, indo para a parte do sentimento, né? Ou essa não é a ordem? Pera aí, eu botei em algum lugar aqui. Instinto, a sensação e depois o sentimento. Então, a gente tem que exercitar isso todos os dias. E essa condição é atingida através de sucessivas reencarnações. Então, por isso que eu falei do nosso planejamento. Às vezes a gente tá infeliz com alguma coisa. Ah, não era isso que eu queria pra minha vida. A gente tá onde a gente tinha que estar, com as pessoas que nos rodeiam, quem deveria ser. Porque também não adianta a gente ficar imaginando o que a gente poderia ter sido. Não tem outra realidade paralela a essa. A gente só tem o hoje. Então vamos aproveitar o hoje. Não vamos pensar em amanhã a gente fazer. Vamos fazer agora. A lei de harmonia é perfeita. Ou seja, nós seres humanos que somos falhos, como eu falei muitas vezes, então a gente assumir que a gente não é perfeito é o primeiro passo. Porque aí a gente pode reparar aquilo que a gente errou. Porque se a gente também pensar, ah, não, eu sou um espírito em evolução e depois eu vejo, a gente tá perdendo tempo. A gente tá perdendo tempo. Então é bom a gente ter essa autocrítica, exercitar esse pensamento de que a gente tem coisas para melhorar. Então preferimos... Então, já que a gente é falho, muitas vezes a gente toma o caminho da dor para ensinar certas lições pra gente, que são os nossos tormentos voluntários. Às vezes a gente aprende da pior forma, porque a gente é BURRO. E aqui eu achei muito interessante, que eu tava vendo outras palestras espíritas falando também sobre isso, e aí falaram assim, o orador, o amor é a causa, a felicidade é o efeito. Porque a gente não vai conseguir ser feliz sem praticar o amor. Se o mundo fosse todo egoísta, né? Se caso a humanidade caminhasse para as relações de ódio e egoísmo, a gente viveria no caos. A gente viveria sem ordem. Então, por isso que o amor rege. Então, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, falam, ah, mas Deus permite guerras, Deus permite doenças, Deus permite tanta injustiça. Não é Deus que permitiu, né? É a gente naquela situação ali que a gente tá de espiar muita coisa, ou o nosso próprio livre-arbítrio. Porque todos nós temos o poder de sermos agentes de mudança. A gente pode não impedir uma Rússia e uma Ucrânia de entrar em guerra. A gente não tem esse poder. Mas a gente pode falar sobre isso, conscientizar outras pessoas, cobrar políticos. A gente pode apaziguar uma briga dentro de casa, né? A gente pode apaziguar uma relação com um parente ou outro. A gente pode fazer esse intermédio. Então, essas pequenas boas causas que a gente vai fazendo vão mudando a atmosfera do nosso planeta. E a gente não vai para um mundo superior se a gente não tiver superior. A gente vai ficar aqui. E pensando na máxima do amor, né, que é Jesus Cristo, toda a doutrina dele, das milhares de frases que ele deixou, ensinamentos que ele deixou, o principal é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a lei de Jesus é a lei do amor. Amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, Deus acima de tudo, e ao próximo como eu me amo. Então, aqui a gente aprende a respeitar o próximo, a praticar o amor próprio, porque às vezes as pessoas não são capazes de se amar, como que ela vai amar outra pessoa, né? Isso é muito verdadeiro, é clichê, mas é verdadeiro. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos amar o próximo como a si mesmo, que é o item 8, a lei de amor. E a gente tem 3 passagens aqui. No meu Evangelho do Lar, a gente já abriu várias vezes. Tem uma de Lázaro, tem uma de Fenelon e tem uma de Sansão. Então, eu resumi alguns tópicos aqui, porque são 3 páginas. E como eu imaginei que a gente já ia estar um pouco adiantado, eu não vou ler tudo, já que a gente tem outras coisas pra ler. Vou beber um pouquinho de água aqui, tô com sede já.
Nossa, a gente fala muito, né? Gente, tá, vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Porque eu não sei mais se eu sei fazer palestra. Então, vamos lá. Lázaro disse: o amor é o sentimento por excelência e resume inteiramente a doutrina de Jesus, como a gente acabou de falar, com a frase de destaque de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eles são os instintos elevados à medida do progresso avançado. Então, a gente fala, mas lá nos homens, as cavernas, não sei o quê. A gente foi aquelas pessoas, gente. A gente tava lá na crucificação de Jesus, a gente tá aqui agora. Como algum dia a gente vai ser um anjinho. Então, a gente começou com os instintos, né? Que é esse amor animalizado, que a gente deu esses exemplos, que a pessoa quer saber da sensação e do prazer sensorial, e aquilo ali não é amor. E aí, ele aprende a lidar dos instintos com as sensações e depois com os sentimentos. Porque eu acho, gente, que tudo que é combinado não sai caro. Tudo tem que estar acordado, tem que ser bom para as pessoas que estão envolvidas ali naquele relacionamento. E quando só tem sensação em jogo, muito dificilmente aquela pessoa vai respeitar o seu sentimento. Você tá em consenso ali, se vocês estão na mesma página, ótimo, bom para os dois. Então, por isso que a gente tem que racionalizar esse amor. E também deixar as pessoas viverem do jeito que elas querem, né, gente? Aqui a gente tá dando conselhos, jogando no ar aí. Quem quiser pegar, pega, mas cada um vive a sua vida do jeito que quiser. O amor, que eu achei muito interessante, que tá escrito ali, ele aniquila as misérias sociais. E aí a gente pensa, quanto a gente tem de muita coisa, né? E tanta gente não tem nada. E aí a gente faz essa reflexão. E o que a gente pode fazer para mudar aquela realidade ali daquela pessoa que não tem nada. E aí agora no Brasil, principalmente, depois do Covid e com certos governantes, a gente vê que tem muitas pessoas precisando de ajuda. Então, procura um trabalho, né, para fazer social, eu acho muito importante. E as misérias sociais aqui, eu acho também, eu vi um rico, pobre, coitado, por exemplo. Quantas pessoas eu conheci, assim, aqui fora, que às vezes a pessoa tem uma vida invejável, assim, materialmente falando. Mas é sozinha, não tem amigos, meio que não sabe conversar. Eu lembro que eu tava no meu ex-emprego conversando com uma polonesa que eu acho ela muito querida. O nome dela é Mônica. Não adianta eu falar também, vocês não vão saber quem é. E aí, eu lembro que ela falou que ela gostava do marido dela desde o ensino médio, mas aí o ensino médio não deu certo, porque cada um queria ir pra faculdade, o outro queria fazer outra coisa. Aí eles seguiram a vida deles e depois eles começaram a namorar pessoas diferentes. E aí depois, quando os dois terminaram instantaneamente, assim, né, paralelamente, no mesmo tempo, assim, eles conversaram e falaram, será que a gente vai ficar junto agora? E aí ele meio que não quis, porque ele tava focado no trabalho, e depois quando ele queria, ela não queria, então ficou nesse ping-pong, assim, quando um quer, o outro não quer. E ela falou, pra mim foi tão difícil ficar com meu marido, e assim, no final das contas, ela casou com ele. Pra mim foi tão difícil, porque a gente tava sempre desencontrado, nunca dava certo, ou um não tava disposto, e aí eu perguntei, mas você ama ele? E eu nunca esqueci o que ela falou. Eu não sei. Ela não sabe se ela ama o marido dela. Porque eu não sei que tipo de amor ela teve ao longo da vida, sabe? Porque na minha família, assim, meus pais são muito carinhosos. A gente se abraça, a gente se beija, a gente se fala sempre. A família do meu marido, a mesma coisa. A gente é muito carinhoso entre si. Mas pessoas de outras culturas, principalmente aqui na Europa, né? Ou no leste europeu, que foi... Eu vivi na Polônia, mas conheci pessoas do leste europeu. Eles não têm muito esse contato, sabe? Esse carinho. E às vezes a pessoa quer... Você vê que a pessoa quer te abraçar, quer te agradecer por alguma coisa e fica assim no meio do caminho, sabe? Não sabe se abraça, se não abraça. Então eu acho que o amor, ele tem que ser carinhoso. A gente tem que tratar aquilo que a gente ama com carinho. Seja um amigo, seja um pai... Seja o cônjuge, seja um bicho. Se não tiver carinho, sabe? Aquele apego, aquela... Não funciona, pra mim não funciona. E aí, eu fiquei assim...
chocada. Ela tem quase minha idade, assim, provavelmente uns 30 anos, e não sabe se ela ama o marido dela. Ela não faz ideia se ela ama o marido dela. E ela tem planos, assim, ela fala que eles são muito amigos, que eles se respeitam, que ele ajuda ela com o trabalho dela, ela ajuda ele com o hobby dele, que era tirar foto, e eles estão comprando a primeira casa. E pra mim isso não funcionaria, assim, eu não saber se eu amo ou não a pessoa, sabe? E aquilo me marcou, mas se ela tá feliz, pra ela, tudo bem. Ela parecia estar feliz, tá? A gente só quis compartilhar. Então ele aniquila essas misérias sociais. Quantas pessoas a gente vê assim que estão sozinhas, que não tem um amigo, que nunca falou com um vizinho, assim, que aqui é difícil quando a gente se muda, né? Que a gente tem que recomeçar, criar novos laços. E isso requer tempo, requer paciência, requer boa vontade de ambas as partes. Então, achei interessante que quando tem amor, não tem miséria, né? Ele falou, feliz aquele que ama, porque não conhece a angústia da alma nem a miséria do corpo, né? É a angústia da alma, da gente se sentir sozinho, da gente se sentir inútil, da gente não se sentir importante pra alguém. Como isso é importante, né? A gente fazer parte da vida de alguém, a gente impactar alguém sentir a nossa falta. E a miséria do corpo, e quantas vezes a gente já viu, né? Esses estudos de que às vezes a pessoa tá com alguma doença, um câncer, alguma coisa assim, e ela consegue mudar as atitudes dela, né, pensando com mais positividade, com mais amorosidade com o corpo, e a gente vê como que a pessoa vai melhorando. Então eu acho que a pessoa, quando ela vive consumida no ódio, e espiritualmente falando, isso é ruim para ela, né, das energias que ela vai se cercando, parece que a gente vai definhando. A gente não tem aquele brilho, né? Botei até uma blusa brilhosa. Não tem aquele brilho. E aí o Lázaro falou, essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem seu patrimônio intelectual. Achei muito importante também, porque o amor vence a morte. Não tem morte. A gente vai desencarnar, vai acabar aqui essa vida. A gente vai voltar para o mundo espiritual e vai retomar da onde a gente parou lá. E tudo que a gente conseguiu aqui na Terra, a gente vai levar. A gente não vai levar esse copo, a gente não vai levar essa casa, a gente vai levar nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos afetos, né? O carinho que eu tô falando com as pessoas que impactaram a nossa vida. Tudo aquilo que a gente fez para impactar a vida de alguém positivamente e negativamente também. Então, isso a gente vai levar. O amor venceu a morte. Eu achei isso muito importante. Fenelon falou que o amor é a essência divina e desde o primeiro até o último possuís no coração a chama desse fogo sagrado. Então, igual a gente já tinha falado anteriormente, né? Todos nós carregamos parte dessa centelha divina. Então, até a pessoa que a gente julga, que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa não tem Deus no coração, aquela pessoa não ama ninguém, aquela pessoa... Tem a capacidade de. Todos nós temos, todos nós merecemos nossas chances, todos nós merecemos perdão, todos nós merecemos recomeçar, podemos recomeçar, basta querermos. Tanta coisa, gente, que basta um pouquinho do nosso esforço pra gente conseguir. E a gente não se esforça. A gente não se esforça. Então, basta só a nossa boa vontade. Peraí, deixa eu botar aqui porque tá acabando a minha bateria, gente. Se o celular parar aqui, eu vou agradecer muito. Senhor, Jesus vai me ajudar, gente. Sei que ele vai. Tá, se cair, caiu. E Fenelon também fala, os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. O aperfeiçoamento moral, né, gente? Tantas coisas, problemas que poderiam ter sido resolvidos se a pessoa tivesse um pouquinho de consideração. Não precisa nem ser amor. Nem amor, porque às vezes o amor tá longe. Um pouquinho de consideração com o próximo. Um pouquinho de menos eu e mais nós. Quantos problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos poderiam estar sendo resolvidos? Problemas de relacionamento. Porque quando a gente deixa o ego entrar na frente, a gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente quer. A gente passa em cima de qualquer pessoa.
E nós não somos diferentes. Eu acho que, assim, na Terra, foram poucos que se destacaram ainda, né? A gente coloca Chico Xavier, Jesus. Então, a gente tem que se melhorar pra gente ser parte dessa minoria, que ainda é minoria, que é um mundo de provas e expiações. Então, pra gente conseguir sair dessa onda de negatividade, de rancor, de ódio, de raiva, a gente tem que amar. A gente tem que aprender a amar. Ou a música do Sandy Júnior, Aprender a Amar. Essa música é boa, depois que eu acabar a palestra que eu vou escutar ela. E a felicidade durante a vida terrestre. Porque os momentos mais felizes, assim, da minha vida foram momentos compartilhados com outras pessoas. Sejam meus pais, sejam meus animais, seja meu marido, seja a família do meu marido, meus amigos, os amigos novos que eu fiz na Polônia. Eles foram com pessoas, não foram com coisas. Claro, gente, que dinheiro é importante, tá? Não vou falar que dinheiro não é importante, não. Mas dinheiro não é o mais importante. E aqui na Terra o dinheiro é o mais importante, infelizmente. Então, ai, gente, tem um cabelo na minha água. Que tristeza. Tirei. Então, recapitulando as palavras que eu pensei. Renúncia, confiança em Deus, paciência, perdão, bondade, resignação, gratidão, sacrifício. Não é só o amor do jeito que a gente quer, não. O amor é ter paciência, é renunciar, é perdoar, né? Escutar o outro. E aí, eu queria ler agora o livro Vinha de Luz, que é uma lição de Emmanuel que fala com amor. Em Paulo Colossenses 3,14 está dizendo: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho do resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, sofrimentos, sacrifício, igual eu falei, suor e testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência... Ciência, gente. Negacionistas, a onda tá rolando. A penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia, o amor é raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama... Olha, eu tô arrepiada, gente. Quem ama, compreende. Quem ama sempre compreende, gente. E quem compreende, trabalha para um mundo melhor. Pra mim, acabou. A gente não precisa falar mais nada, pode encerrar a live. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha para um mundo melhor. É isso. Aí tem aquela página que eu sempre falo pra vocês no Instagram, no Facebook, que chama Razões para Acreditar. Aí eu vou botar alguns vídeos aqui que eu achei. A gente falou muito do amor romântico. Mas o vídeo tem música. Será que vai derrubar? Vou te botar no mudo. Aqui tem uma musiquinha nesse vídeo aqui, Pessoas trabalhando com amor.
Faz toda a diferença, né, gente? Cuidar está no coração, alguém comentou ali. Então aqui essa página tem muitas vaquinhas, assim, para pessoas que precisam. Teve uma aqui também que me emocionou muito, tava chorando aqui de tarde. Que tem uma senhora que ela tem um câncer no rosto. E ela não tem o rosto, já ela não tem o nariz, não tem os olhos, não tem ela tem essa parte aqui da boca, mais nada. Isso aqui ela não tem nada. E ela sente muitas dores, e aí eu acho que o câncer veio da garganta, foi tomar no rosto, enfim. Aí publicaram na página pedindo ajuda, bateram a meta e encontraram um médico que não quis ser identificado, que ia fazer o tratamento dela sem cobrar um centavo. Gente, isso é doação, né? Isso é você ser útil no seu trabalho e fazer além para aquela pessoa que precisa. Então eu amo essa página, se vocês não conhecem, curtam, que sempre tem alguma coisa ali para alegrar o nosso dia. E para encerrar, como eu sou muito fã de Olavo Bilac, eu vou deixar uma poesia aqui que eu acho ela muito bonita, que chama Ouvir Estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Gente, eu tô emocionada. Eu imagino a pessoa, assim, dando valor. Ele fez um poema sobre conversar com as estrelas, dando valor às criações, né? Ao vínculo que a gente tem com Deus, com o nosso divino. Parar, sentar no banco, ouvir os passarinhos. Aquilo ali é a nossa conexão com o mundo espiritual, mas com Deus, né? Isso aqui é conexão com Deus. Você conversar com as estrelas, você tá em conexão com o todo, tá em paz. E eu acho que o amor é sobre isso. Só quando você ama, você é capaz de ter essa conexão. Então, eu não sei se eu viajei muito na maionese, gente, mas foi isso que eu quis passar aqui agora pra vocês. Vamos encerrar, então, a nossa live, fazendo a nossa prece juntos. A água fluida minha acabou, mas tem uma aqui atrás de mim. Então, espero que vocês estejam com a de vocês. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. A todas as pessoas que convivem conosco, que nos transformaram e que podemos transformar de alguma forma. Abençoe cada lar aqui representado, Senhor, as pessoas que estiveram presentes e as que por algum motivo não puderam. Toda a ajuda que recebemos do mundo espiritual, das inspirações, toda essa bibliografia que compartilhamos hoje, que eu fui apenas o veículo, não fui criadora. Então agradecemos por todos esses autores, por toda a doutrina espírita que está disponível, para que nós estudemos, para que nós deixemos morrer o homem velho e renascer o homem de bem. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa semana, fica conosco, agora e sempre, dizemos graças a Deus. Muito obrigada, gente, pelas contribuições, pela participação de todos vocês. Quinta-feira nós também temos live aqui na página, só que nós vamos falar em um horário diferente, mas essa live vai ficar gravada aqui, tá? O papai vai falar sobre o homem de bem, o horário é 13 horas aqui de Barcelona, 9 horas aí do Brasil, beleza? Boa semana, fique com Deus e até a próxima.